Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, a nossa live dessa semana, nós falaremos sobre gestão integrada de riscos, tema que está bastante moda, né? Principalmente aí pela multidisciplinaridade do tema, né? Então, hoje nós vamos contar com a parte inicial, vou fazer uma apresentação sobre a ISO 31000, né? A grande norma, referência da gestão de riscos pela ISO. Em seguida, o Cássio Ramos ele vai focar um pouco mais na questão da segurança da informação, a ISO 27005, que é a norma da série 27000, que trata especificamente de segurança de riscos, gestão de riscos em segurança da informação. Em seguida, Eduardo Pós vai falar um pouquinho sobre experiências nessa gestão integrada de riscos, na questão de riscos corporativos. E o Fernando Neri fecha, então, a sequência da nossa live de hoje, falando sobre a questão de gestão de riscos na privacidade, na LGPD. Então, nessa sequência, mais uma vez, a gente incentiva que vocês coloquem suas dúvidas, comentários, sugestões, contribuições no nosso chat e no final da sequência das apresentações, as dúvidas e perguntas serão respondidas ao vivo aqui por nós. Então, iniciando essa nossa live, o primeiro tema é o tema da ISO 31000, que é a grande norma de gestão de riscos da ISO. Muitos de vocês já estão familiarizados, já aplicam a ISO 31000 no seu dia a dia, né? E eu tenho até um certo orgulho de, esse iniciozinho de mês, eu recebi, né? Fiz a prova de certificação do G31000, né? Que é a grande referência hoje na certificação de 31000, e recebi aí o meu resultado aí passando na prova. Então é mais um certificado, né, que de uma certa forma consolida todo um trabalho prático, né, no dia a dia em relação ao desenvolvimento da norma ISO 31000, mas também toda a comunidade de gestão de riscos e gestão de continuidade de negócios, né? Muitos de vocês já participam do nosso comitê, sabem que eu coordeno atualmente o comitê da ABNT, que é a Comissão de Estudo Especial de Gestão de Riscos e Gestão de Continuidade de Negócio. Então, já fica também o convite para aqueles que queiram participar conosco desse comitê da ABNT, que é responsável pelo desenvolvimento das normas internacionais junto à ISO, né? A ABNT é o órgão oficial responsável por essa participação brasileira. Eu tenho sido aí o chefe da delegação brasileira nas reuniões internacionais, mas também esse comitê é o comitê responsável pela adoção das normas de gestão de risco e gestão de continuidade aqui no Brasil. Então, portanto, inclusive, a tradução dessas normas ISO, a publicação das normas ISO aqui no Brasil pela BNT é feita através dessa coordenação. Mas um papel importante que esse trabalho acaba coroando, né, é realmente a participação ativa do Brasil como um dos 86 países participantes do Comitê de Gestão de Risco Internacional, que é o Comitê Técnico 262, né? Existem 58 países que participam ativamente, né, o chamado P-Members, né, e 28 que participam como observadores, né? Então, eles participam, votam, mas de fato eles não têm ali uma voz ativa. Mas o Brasil, desde o início, uma participação bastante ativa, né? Quase lá se vão aí mais de 20 anos trabalhando no desenvolvimento original da primeira reunião lá no Japão, depois na Austrália, várias reuniões internacionais. Esse quadro aqui é um quadro interessante, né? Foi quando, mais ou menos há quase 10 anos atrás, em 2015, nós promovemos a reunião da ISO Internacional aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Então foi muito interessante, trouxemos aí os representantes do mundo inteiro para discutir o desenvolvimento da norma aqui no Brasil. E essa foto oficial de 2017 foi quando a reunião foi lá nos Estados Unidos, foi no Google, né? E naquela época, logo um pouco antes, foi praticamente a última reunião antes de publicar a versão atual da ISO 31000, que é a versão de 2018, né? Então, está aí de novo aí mais ou menos as delegações. Com a pandemia, né? Hoje em dia as reuniões têm sido muito de forma remota. A próxima reunião vai ser agora em outubro em Londres. Eu estou vendo ver se consigo a participação presencial, mas independente disso, nós, como brasileiros aqui, delegação brasileira, temos participado de todas as reuniões de trabalho e as plenárias de forma remota. Então, esse é um trabalho importante, né? A ISO 31000, na sua versão atual, 2018, ela é bastante famosa no mundo inteiro, né? Atualmente, já fica como spoiler, né? A ISO já acabou de criar um novo grupo
para fazer a revisão da 31000, né? Então já existe um grupo trabalhando aí no Design Specification, a especificação do projeto dessa mudança. Já dando mais um spoiler em relação à nova versão, da mesma forma que a versão 2018 não mudou muito em relação à versão anterior, é bem provável que essa nova versão que está sendo trabalhada agora, ela também não tenha nenhum grande impacto, até porque muitas organizações já utilizam a ISO 31000 aí como referência, então mexer muito nessa norma traria aí grandes consequências. Então, esse é o status atual do desenvolvimento da ISO 31000, né? E durante o lançamento da última versão 2018, o Jason Brown, né, que era o nosso chairman, ele acabou de mudar agora para outra liderança. Ele dizia que essa versão revisada ela focava essencialmente na integração e no papel dos líderes, né, a responsabilidade dos líderes para fazer a 31000 acontecer. Isso denota que não é uma norma essencialmente técnica, para ser lida por técnicos, né? É uma norma bastante curta e que tem a pretensão, de fato, de abranger todas as organizações, de todas as áreas, de todos os setores, de todos os tamanhos, no mundo inteiro, abrangendo todo tipo de riscos, né? Então, gestão de risco é um tema bastante multidisciplinar, e a 31000, então, ela tem essa proposta de ser uma espécie aí de common language, né? Uma linguagem comum, que a gente, a partir da ISO 31000, a gente consegue estabelecer aí um diálogo, né? Métodos, processos, toda uma definição para que a gente possa ter aí esse tema de gestão de riscos tratado de forma, eu diria assim, alinhada dentro de uma organização, nas suas diferentes áreas, né? Como também, de fato, entre organizações, né? Lidando aí com as partes interessadas. Como eu falei, a ISO é uma norma que não é essencialmente técnica, né? No sentido de uma norma feita para técnica, ela é uma norma feita, inclusive, também para tomadores de decisão, para altos executivos, né? Até porque a essência da gestão de riscos, né? Para que serve a gestão de riscos? Essencialmente, a gestão de risco apoia a tomada de decisão. Então, de uma certa forma, todas as decisões que nós tomamos são decisões ou para afastar uma ameaça ou um perigo, né, quando a gente tem a visão do risco negativo, ou para aproximar uma oportunidade, uma possibilidade de ganho, quando a gente tem uma visão aí de oportunidade aí como um risco positivo, né, efeito positivo nas minhas incertezas, nos meus objetivos. Mas uma norma muito curtinha, são apenas 18 páginas, né, e acho que sempre vale ressaltar, na ISO a gente tem dois tipos de normas, né, são as normas de requisitos, que são aquelas que são normas para certificar. Então, a certificação da ISO 9000, a certificação da ISO 27000, várias outras certificações. A 31000 não é uma norma de requisito, ela é uma norma de diretrizes. A diferença, então, é que ela não é uma norma para certificação. As empresas adotam as diretrizes da ISO 31000, né? Então, ela não é uma nota de tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, não. Se vocês verem, inclusive, a tradução para português, é o convém que a organização faça isso, convém que os líderes façam aquilo, convém que a responsabilidade seja assim. Então, é o convém, é o should, né? E não o shall, que é aquela coisa forte das normas de requisitos. Já falei, mas acho que vale sempre reforçar, né? A ISO 31000 também traz uma novidade para esse conceito de risco, que normalmente nas organizações muitas vezes é vista apenas como aquela coisa negativa, e por isso algumas definições do tipo assim, aquela incerteza que pode trazer prejuízo, ou pode se tornar uma ameaça, ou pode causar perdas, e por isso eu quero reduzir o risco, né? Só que a ISO 31000 traz um outro viés para também essa definição de risco, onde o efeito da incerteza no objetivo pode ser um efeito positivo. E com isso, aí, em vez de ameaça, a gente, na verdade, tem aí as oportunidades. Eu não quero mais reduzir o risco, eu quero aumentar esse risco, né? Eu quero tomar mais risco. Então, nesse sentido, até a norma não costuma muito usar esse termo aí de mitigar risco ou reduzir risco, ela utiliza normalmente modificar o risco, né? Porque essa modificação pode ser reduzir, no caso que eu de fato queira diminuir aí a chance de ter uma ameaça, mas pode ser também induzir, no sentido de que quando eu tenho inovação, área de oportunidade, né? A análise SWOT da revisão estratégica aborda muito sobre essa questão. Então, vale destacar que quando a gente fala da ISO 31000, nós não estamos limitados apenas nos riscos, que são as ameaças, né? Ela abrange todos os tipos de riscos, inclusive os riscos financeiros. O pessoal de risco de projeto trabalha muito com a ideia de risco positivo, né? Quando uma determinada ação, um controle num projeto, faz o projeto gastar menos dinheiro, ou entregar com mais qualidade, ou entregar até muitas vezes antes do prazo, né? Daquilo que está estabelecido. Então, tudo isso, na verdade, consolida
a ISO 31000, que na sua essência, né, eu acho que vale sempre nós destacarmos, tem três grandes peças da ISO 31000, né? Os princípios, que vamos dizer assim, são aqueles conceitos e princípios gerais, a estrutura, que em inglês é o framework, né? Que é como que eu implemento esses princípios dentro da minha organização, né? E o processo, que na verdade é um processo padronizado e que precisa ser aplicado em cada área, em cada setor, em cada projeto, em cada produto, né? Então, o processo é a parte operacional, vamos dizer assim, dentro da ISO 31000, que é como é que eu implemento gestão de risco em toda a organização. Mas a estrutura é aquela coisa mais abrangente, é a partir da estrutura que eu defino ou a política de gestão de risco, é na estrutura que eu defino responsabilidades, é na estrutura que eu defino um processo de melhoria contínua, o propósito da gestão de risco, a própria visão de auditoria, né? Então, tudo isso aí compõe os três grandes blocos da ISO 31000, né? Então, reforçando os princípios, que na verdade são 9, né? 8, e mais o grande princípio da criação e proteção de valor, toda a parte de gestão de risco visa, na verdade, ter retornos positivos no sentido de criar e proteger os valores da organização, né? Então, como 8 princípios, além da criação de proteção de valor, a gestão de risco deve ser integrada, né? Então, gestão integrada de riscos tem tudo a ver com o tema aqui desse nosso evento, né? Deve ser estruturada e abrangente, estruturada no sentido de sistemática, né? De uma certa forma replicável, deve ser personalizada para cada característica, para cada tipo de organização, né? Inclusive envolvendo as partes interessadas, né? Envolvendo todos os processos, dinâmica, até porque sabemos que o contexto muda e a gestão de risco precisa acompanhar essas mudanças, né? Melhor informação disponível, a gente sabe que em relação à tomada de decisão, quanto mais informações precisas e confiáveis, melhor a nossa gestão de risco. Fatores humanos e culturais, porque gestão de risco depende de pessoas, capacitar, treinar, apoiar as pessoas a tomarem as melhores decisões. E o processo constante de melhoria contínua, né? O tempo inteiro aí avaliando e identificando oportunidades para que gestão de risco sempre melhore. Esse é o primeiro bloco, o bloco dos princípios. E temos agora o bloco da estrutura, né? Como falei em inglês, é o framework, né? Que começa com a liderança e comprometimento da alta direção, que precisa demonstrar, né, para que possa integrar essa gestão de risco em toda a corporação, através aí de um projeto ou concepção do que seria essa estrutura de gestão de risco, a implementação da estrutura propriamente dita, a avaliação se está funcionando ou não está funcionando e a melhoria, né? Concepção, implementação, avaliação e melhoria, nada mais diferente do que o famoso ciclo do PDCA, né? Como essa não é uma norma de requisito da ISO, ela não tem o PDCA, mas, na verdade, se a gente olhar aí a concepção, implementação, avaliação e melhoria, isso é exatamente o PDCA da ISO, né? Que são os componentes, então, para que a gente possa, com essa liderança e comprometimento, implementar a gestão de riscos de forma corporativa em toda a organização. E o terceiro bloco, além, então, de princípios e estrutura, são os processos, que são essas atividades chaves, né, que precisam ser aplicadas em cada área, em todos os níveis da organização, em cada projeto, em cada processo, né? Então, inicia-se, vamos dizer assim, com todo o processo aí de comunicação e consulta, né, com as partes interessadas, e aí define-se claramente aí qual é o nosso contexto, entra o processo de avaliação de risco, né, que é identificar, analisar e avaliar os riscos, e principalmente para o pessoal da segurança, o pessoal de mão na massa, o pessoal dos controles, é tratar esses riscos na fase de tratamento. Tudo isso mantendo um monitoramento e análise crítica da situação o tempo inteiro, monitorar os riscos, monitorar o contexto, analisar tudo isso, e registro e relato, principalmente para uma base aí de evidências de prestação de contas, de dar os reportes e relatórios necessários. Bom, em resumo, a ISO 31000 é isso. Como eu falei, uma norma curtinha, composta desses três grandes blocos, e que, de uma certa forma, esse efeito da gestão de riscos como uma linguagem comum padronizada, ela vem se propagando não só na própria implementação da 31000, cada vez mais abrangente em todas as organizações, mas até desenvolvendo hoje não exatamente uma norma, que é a 31000, a norma-mãe, mas toda uma série de normas desse Comitê 262, né, onde você tem a 31010, né, que é uma norma que tem 34 técnicas de avaliação de riscos, né, a 31073, que é uma norma de vocabulário, né, então são palavras, né, que devem ser utilizadas de forma bastante precisa dentro do ecossistema de gestão de riscos. O comitê lançou agora, recentemente, um handbook, né,
que é um guia, orientações de como que se implementa a ISO 31000, né? Tem a 31050, gestão de riscos de viagem, 31030, riscos emergentes. Então, uma série de normas da série 31000, né? Que, de uma certa forma, é essa validação de que a 31000 é a grande referência quando a gente fala de gestão de risco. E outras áreas e setores, não exatamente o comitê técnico, né? Por exemplo, a da série 27000, que é de segurança e privacidade da informação, a 27557, por exemplo, é uma norma específica de como é que a gente aplica a ISO 31000 para a gestão de risco de privacidade organizacional. Então, tudo a ver com a LGPD, tudo a ver com privacidade, né? Então, essas normas todas que a gente está comentando, elas têm a sua versão já traduzida e publicada aqui no Brasil como normas da ABNT. Para acessar e adquirir esse conteúdo, basta entrar, então, no site da ABNT. Para terminar, além das normas específicas de gestão de riscos em segurança da informação, gestão de riscos em privacidade, gestão de riscos nas mais diferentes áreas, a gestão de risco influencia também várias outras normas de gestão que não são normas específicas de gestão de riscos, mas que trazem embutida, e aí a ISO 9000, desde a sua versão 2015, trouxe aí o conceito de mentalidade de risco, traz embutido dentro da gestão de risco, da gestão propriamente dito, a gestão de risco. Então, ISO 9000 na área de qualidade, gestão de risco é como é que eu consigo entregar um produto de qualidade, atendendo o meu cliente, deixando aí o usuário satisfeito. 14.000 na área de meio ambiente, mesma coisa, como é que eu uso a gestão de riscos, essa mentalidade de risco para proteger o ambiente, para que eu possa trazer benefícios para a sociedade, sustentabilidade, né? Anticorrupção, mesma coisa, norma de compliance, mesma coisa, norma de gestão de continuidade de negócio, mesma coisa. Então, é uma grande sintonia e alinhamento de todas as normas ISO, né? E aí, meu último slide, né, faz referência a um artigo, né? Alguns de vocês já são assinantes dessa minha newsletter. Eu peço aí para que a Gaia e a Giovana coloquem aqui no nosso chat aqui o link para que convide vocês aí para assinar a newsletter, né? A gente tem sempre falado aí de cybersecurity, da questão de normas, e o artigo que eu publiquei essa semana é um artigo que fala sobre além da ISO 31000, né? Então, já que aqui nessa live falamos um pouquinho sobre a ISO 31000, é uma seleção de várias outras normas de gestão de riscos e um pouco dessas que a gente já comentou e vai comentar em seguida, para que vocês possam ter, então, mais detalhe. Então, fica aí o convite, né? Eu já vi que a Giovana postou para vocês aqui no chat o link da newsletter. Convido vocês, então, a assinarem essa praça para que a gente possa ficar todos nós juntos aí. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Então, nesse momento, eu vou passar, então, na sequência, a palavra para o Cássio Ramos, que vai falar um pouquinho agora de uma norma específica, gestão de riscos em segurança da informação. Obrigado, pessoal. Fiquem à vontade de encaminhar dúvidas aqui pelo chat. Bom dia a todos. Eu me chamo Cássio Ramos e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a norma 27005 e as suas abordagens, que são abordagens aí inovadoras que a norma trouxe para a gente. Primeiro, a agenda, né? Vou falar um pouco sobre os frameworks e uma hierarquia, qual é o contexto de framework que nós estamos atuando, a norma propriamente dita, o processo de gestão de riscos e o alinhamento desse processo com a norma-mãe de gestão de riscos, que é a ISO 31000, as duas abordagens que a norma atualmente preconiza, isso é talvez o que há de mais novo aí na norma, e vou rapidamente falar sobre como automatizar isso numa ferramenta. E vou focar, né, vamos dizer, no bottom-up, que é uma das abordagens, mas existe também a abordagem top-down, e eu vou fazer essa diferenciação. E mostrar algumas outras soluções. Primeiro, dentro dos frameworks, né, da hierarquia de frameworks, nós temos aqui a norma-mãe, que é a ISO 31000, de gestão de riscos genéricos, ou seja, ela se aplica para qualquer tipo de gestão de riscos. Abaixo dessa norma, nós temos os programas, né, de segurança da informação, que aí especificamente seria o NIST, e um sistema de gestão de segurança da informação. E aqui os frameworks de controles. Esses frameworks de controle, eles apoiam a implementação desses programas de segurança da informação. E aonde está a gestão de riscos? Ela está no centro ou de um programa de segurança da informação ou em um sistema de gestão de segurança da informação.
todos esses frameworks de segurança da informação ou de segurança cibernética, eles definem que o centro de tudo é a gestão de riscos. Então, a ISO 27005, ela nos diz como fazer, qual é a melhor prática de se fazer uma gestão de riscos muito bem alinhada com esses outros frameworks. Essa é a norma, então aqui ela é uma norma de segurança da informação e segurança cibernética, ou seja, uma norma ampla, e proteção à privacidade. E ela dá as orientações de gestão de riscos da segurança da informação. Essa norma, ela define claramente uma convergência da gestão de riscos cibernéticos e operacionais. O Eduardo Pós vai falar sobre riscos corporativos e o método que se aplica hoje para riscos operacionais e corporativos, ele começa a se aproximar do que a norma está preconizando para riscos cibernéticos, e eu vou explicar um pouquinho mais adiante. O risco cibernético ele é definido aí como um risco operacional segundo o Acordo da Basileia. Principais mudanças dessa norma para a norma anterior: alinhamento de terminologia, introdução de cenário de risco, e aqui talvez a mais importante, né? A diferenciação entre uma abordagem de identificação de riscos baseada em eventos e uma abordagem baseada em ativos. Essas duas abordagens é que, de fato, mudam um pouco o paradigma que a norma nos sugere. A gente vai ver que, daqui a pouquinho, que ativo é tudo que é importante para uma organização, mas existem ativos de alto nível e ativos de mais baixo nível. E a norma preconiza, então, uma abordagem diferenciada, uma abordagem integrada para esses dois grandes tipos de ativos. E ela também fez a revisão do conteúdo dos vários anexos e reestruturou para um único anexo. Isso aqui é o processo de gestão de riscos que está, vamos dizer, desenhado na norma. Então, aqui ele é muito bem alinhado com a 31.000. Aqui nós temos aí o estabelecimento do contexto, o processo de avaliação, e a avaliação define a identificação, a análise, que é a verificação de fato de que riscos estão presentes, a avaliação, que é quando a gente tem o processo decisório de vou tratar ou vou aceitar o risco, vou transferir o risco. Então, isso acontece na avaliação. E o tratamento de riscos, propriamente dito, e isso aqui volta, vamos dizer, o tempo inteiro, né? E aqui a comunicação e consulta para as partes interessadas, para que todos estejam informados, e o monitoramento e análise crítica. E ainda tem o registro e o relato, que é a gente informar através de relatório para autoridades, agências reguladoras e etc. e tal. Isso aqui é uma visão um pouco mais detalhada com enfoque interativo, que também a norma prevê, que nesse enfoque, na hora da tomada de decisão, ao término da avaliação, a gente pode decidir fazer de novo. E a mesma coisa após o tratamento, até que os índices de risco estejam, vamos dizer, dentro do que a instituição ou a empresa de fato quer. Aí, ativo, como eu falei, ativo é tudo que é importante para uma organização: processo, pessoas, tecnologias, lugares. Tudo que é importante para uma organização pode ser definido como ativo. A norma é bem clara, dizendo que existem, não são somente dois, mas ela define dois como os ativos de negócio, que são informações, processos, a cadeia de valor. Então, a gente pode interpretar, a gente pode entender que ativos primários são ativos de alto nível e que precisam ser protegidos. Então, um determinado processo da organização, a cadeia de valor da organização precisa ser protegida. Então, essa é a abordagem baseada em eventos, que é muito semelhante à abordagem baseada em eventos para riscos corporativos, que o Eduardo Pós vai falar na sequência. E essa abordagem de ativos de suporte é uma abordagem, vamos dizer, mais comum no meio da gestão de segurança da informação. A gestão de riscos de segurança da informação, até então, era muito baseada no ativo, ou seja, eu vejo o ativo e eu faço uma análise de riscos no ativo. E essa análise de riscos, ela sobe para os processos. Agora a gente está vendo que eles definem que a gente pode fazer as duas abordagens e integrar. Então, o que são os ativos de suporte? São os componentes do sistema de informações que vão
afetar os negócios. Então, eles suportam os negócios. A abordagem baseada em eventos, a gente chama de top-down, e ela tem como grande objetivo harmonizar os riscos cibernéticos com os demais riscos operacionais, tendo em vista que o risco cibernético é só mais um tipo de risco operacional. E a abordagem baseada em ativos, que é bottom-up, que é o que a gente costumava fazer, aí nessa abordagem o impacto depende da importância de cada ativo de suporte para os ativos de negócio. Então, a gente faz a análise bottom-up, e essa análise bottom-up ela sobe para os sistemas que são analisados suportam ativos de alto nível, que são os sistemas, a cadeia de valor, etc. e tal. Processos, cadeia de valor e ativos de alto nível. Como gestão automatizada, a gente tem alguns tipos de soluções. Eu escolhi apresentar aqui a mais simples, só para vocês terem ideia. Então, a gente tem, primeiro, um grande inventário, e esse inventário precisa ser classificado. E muitas empresas têm optado para fazer com que o inventário fique no nível do sistema, e não lá do servidor, por exemplo, do servidor de banco de dados, do servidor o Active Directory ou outro servidor qualquer. Fica no nível do sistema, porque isso torna vamos dizer, o processo mais simples e mais fácil de ser controlado e monitorado. Então, a gente tem um conjunto grande de ativos, esses ativos são os sistemas, e agora a gente precisa categorizar para saber qual dos sistemas tem um impacto maior nos requisitos de confidencialidade, disponibilidade e integridade. Depois que a gente faz essa classificação, a gente vai, então, aí a gente faz as análises de risco, as avaliações e os tratamentos, e isso é cíclico. Aqui é vamos dizer, o nosso processo, né, o nosso PDCA, onde a gente estabelece o contexto, a gente identifica os riscos, analisa, avalia e trata, e continua no ciclo. Lembrando que existem métodos para identificação de riscos top-down e existem métodos para identificação de riscos bottom-up. Eu vou me concentrar aqui no bottom-up e o Eduardo Pós vai falar um pouco sobre o top-down. Então, primeiro, né, no estabelecimento do contexto, nós temos aí a importância de ter um bom inventário. Então, um bom inventário de sistemas e quais são os processos e a cadeia de valor que eles estão associados. Então, a gente trabalha no inventário, mapeando todos os sistemas e quais são os processos que eles suportam. E aí, aqui, os atributos dos sistemas. Isso aqui tudo são sistemas, vamos dizer, de exemplo que a gente trabalha só para fazer a apresentação. Tendo os sistemas, agora o que a gente precisa é a definição da criticidade. Qual é a criticidade do sistema para nos requisitos de confidencialidade, disponibilidade e integridade para a empresa. Então, a gente dispara entrevistas para os donos dos sistemas, para os owners, e eles respondem. E aí existe todo um cálculo para a definição dessa criticidade. Então, aqui é um exemplo simples de uma pergunta sobre confidencialidade, integridade e disponibilidade, mas a gente pode ter N perguntas sobre cada um desses domínios, e a partir daí a gente vai ter, entre aspas, uma nota de confidencialidade, uma nota de integridade, uma nota de disponibilidade e uma nota global. Essa nota, a gente depois tem dashboards da forma como se precisar fazer. Aqui, nesse caso, é um dashboard mostrando sobre a confidencialidade, integridade e disponibilidade, mas pode ter uma nota geral também. A criticidade, então, ela pode ser definida em níveis. Então, um sistema pode ter criticidade 1, outro sistema pode ter criticidade 2 e outro sistema pode ter criticidade 3, por exemplo. Para que serve essa classificação de criticidade? Para a gente priorizar as análises e definir a periodicidade entre elas. Então, um sistema que é muito crítico, ele vai ser analisado na frente de um sistema menos crítico e ele vai ter análises com periodicidade menor. Então, ele vai ter mais análises de um sistema que tem a criticidade menor.
Percebam que, por enquanto, a gente não está verificando ainda os riscos do sistema. Nós só estamos classificando esses sistemas. Na identificação, a gente constrói o conhecimento. Então, depois que a gente classificou, agora a gente vai construir o conhecimento. A construção do conhecimento é feita observando esses frameworks. São frameworks tipicamente de controles. Apesar do NIST ser um framework de programa de segurança, existem controles. Então, a gente observa os controles nesses frameworks e constrói o nosso conhecimento, que são o que a gente chama de controles, ou requisitos que devem ser atendidos pelo sistema. Então, aqui, a título de exemplo, o ambiente de produção do sistema deve ser desenhado para funcionar com alta disponibilidade. Percebam, aqui a gente está no nível do sistema, porque a decisão foi que a análise de riscos fosse em cima do sistema. Se fosse de um sistema operacional, o conhecimento seria construído de forma diferente. Toda comunicação por API, via API exposta na internet, deve utilizar protocolos seguros, que é um exemplo de protocolo seguro. Então, os frameworks nos ajudam a construir o conhecimento, construir os controles, que são chamados de requisitos. A gente também constrói no sistema as ameaças e faz o cruzamento, que essa ameaça, por exemplo, de vazamento ou alteração de dados, ela é correlacionada com alguns daqueles controles que passaram. Quando essa ameaça ela é verificada, então a gente consegue identificar o risco. Aí, agora a gente já preparou o terreno e vamos para a fase de análise. A análise é quando a gente escolhe um escopo de análise, por exemplo, alguns sistemas, dentro de um determinado contexto, e dispara questionários para verificar se os requisitos que foram construídos na etapa anterior, se eles estão implementados, não implementados ou não aplicáveis. Então, a gente manda isso para os gestores e os gestores, donos dos sistemas, junto com as suas áreas relacionadas, vai preencher todo esse conhecimento para nos entregar de volta quais são os controles que estão e quais controles que não estão implementados. E aí a gente consegue fazer também painéis, matrizes de risco de análise. Então, aqui, esse é um exemplo de um painel de acompanhamento das análises que foram disparadas. Então, aqui a título de exemplo, né, em 2024, se você filtrar, ou seja, esse painel é todo filtrável, então clicou num determinado ponto, ele vai filtrar por aquilo ali. Então, aqui, por exemplo, se eu clicar no sistema R/Barros 12, que está finalizado, vai aparecer aqui todos os requisitos e a sua situação, se o requisito está implementado, não implementado, se ele não é aplicável. Todos eles respondidos. Então, aqui a gente controla, por exemplo, essa análise ainda não foi iniciada, isso aqui está em análise, quantas estão não iniciadas, quantas em análise, quantas finalizadas, ou seja, esse dashboard é um dashboard que a gente constrói de acordo com a necessidade de visualização, tanto da primeira linha de gestão, que é o owner do sistema, quanto da segunda linha de gestão, que são os gestores do processo de risco. A partir daí, aí aqui a gente já tem os controles preenchidos e vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é a avaliação. Essa avaliação pode ser automatizada no sistema, ou seja, se eu disser lá, olha, se um sistema tiver riscos críticos, todos os riscos críticos devem evoluir para tratamento. Então, isso pode ser automatizado ou esse processo pode ser um processo manual, de se definir, os gestores definirem quais são os riscos que vão ser, de fato, tratados. Aí a gente tem aqui os requisitos, a não implementação de um ou mais requisitos pode concretizar uma ameaça e aí se tornar um risco, e esse risco tem vamos dizer, um nível que já foi definido anteriormente, se ele vai ser aceito, se ele vai ser transferido ou se ele vai ser tratado. E aqui tem os indicadores dos controles ou requisitos, né, de probabilidade e de impacto. A partir de cálculos que são feitos na probabilidade e no impacto desses controles, é que a gente define se uma determinada ameaça, ao ser concretizada, ela é crítica, se ela é alta, média, baixa ou muito baixa.
Então, o método é um método customizado para o cliente e que a gente apoia nessa tomada de decisão. Depois que a gente faz a análise, a avaliação e decide pelo tratamento, cada controle vai ter, ou requisito, vai ter um plano de tratamento. Então, aqui é um controle que não foi implementado, é uma boa prática que não está implementada naquele sistema. Isso aqui vira um plano de tratamento ou plano de ação. Então, aqui nesse plano de ação, nós temos o controle, a descrição, ou seja, o que é para fazer. Então, a senha digitada deve ser descaracterizada. O que deve ser feito? Implementar o mascaramento de senha na aplicação. Quem são os responsáveis? Qual o status do plano? Previsão de início, previsão de término, data efetiva de início, data de término e outros campos que podem ser definidos e um fluxograma de tratamento que também pode ser customizado. Depois que isso foi disparado, nós temos, então, o controle dos planos de ação. Então, o controle do plano de ação ele é feito tanto pela primeira linha de gestão, quanto pela segunda linha de gestão. Então, o owner do processo, o owner daquele sistema, ele está preocupado com os controles daquele sistema. E o time, a segunda linha, está preocupada com o todo. Então, a gente tem dashboards diferenciados para a primeira linha e para a segunda linha. Essa solução ela já vem junta com uma efetiva gestão de segurança da informação para fornecedores, que tem uma metodologia muito parecida e é bottom-up, em que a gente verifica o risco dos fornecedores, e também a solução top-down, que pode ser completamente integrada com a solução bottom-up, de forma que a gente tenha uma única solução que atende a metodologia, a sugestão da ISO, né, a recomendação da ISO 27005, com abordagem top-down e bottom-up, tanto para a segurança da informação como para a gestão de fornecedores. Eu agradeço aí a presença de todos e passo a palavra para o Eduardo Poggi. Quem tiver alguma dúvida, por favor, coloque aí no chat. Obrigado. Bom, obrigado, Cássio. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, o que a gente vai falar? O que eu vou falar hoje, né? Basicamente, a gente vai falar desse conceito de integração de gestão de riscos, controles internos, auditoria. Aqui, acho que na audiência tem muita gente que é de tecnologia, que é de segurança da informação, e tem pessoas também que são de riscos corporativos, né? De processos, de riscos, de controles internos e até de auditoria. Quando a gente fala desse conceito de risco, né, primeiro de tudo, a gestão de risco numa empresa, ela funciona para garantir a sustentabilidade da empresa para frente. Então, para isso, nós temos as 3 linhas de gestão, nós temos a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, e aí dentro desse processo nós temos a auditoria como terceira linha, a segunda linha nós temos os gestores de gestão de risco, controles internos, e primeira linha nós temos os diversos gestores de cada área de conhecimento da empresa, que vão desde os processos de produção de bens, alguma coisa, até o processo de infraestrutura, o gestor de infraestrutura, que estão ligados à parte de segurança da informação e tecnologia, tá? Quando a gente fala desse termo, né, de Integrated Risk Management, o que vem na tua cabeça, né? O que passa na nossa cabeça? O que é integrado? São os riscos, são os controles, ou são os processos, tudo isso junto e misturado, ou você tem alguma participação da auditoria interna? Como é que isso funciona? Como é que essa ideia de funcionamento, né? Basicamente, nós temos esses 3 pontos, né? A parte de diferentes riscos, de diferentes pessoas, diferentes audiências e de funções integradas, que fazem parte desse ecossistema de gestão de risco e controles internos. Provavelmente, a gente já deve ter ouvido falar que eu tenho diversos tipos de riscos, sejam os riscos de mercado, risco de crédito, risco regulatório, risco de segurança cibernética, que é um risco operacional, né? E risco de processo. Então, nós temos essa gama de risco que ela converge para um mesmo processo de gestão de risco que o Alberto falou, da ISO 31000, ou seja, é o efeito da incerteza no objetivo.
cada risco afeta um objetivo da empresa. E o que o Cássio falou agora foi o risco de segurança cibernética, risco de TI, e a gente tem outros riscos, são os riscos regulatórios, né? Então, a gente tem um conjunto de riscos que estão enfrentando a organização. A ideia é que esse conjunto de riscos deve ser enfrentado adotando-se um modelo de mentalidade de risco, onde você tem um processo unificado pela ISO 31000, que é aplicado em cada área e cada processo, inclusive a área de TI e a área de segurança cibernética. Tá? Esse método é aplicado dentro dele. Quem faz isso? Aí, como eu falei, são os 3 níveis, né? Os 3 níveis de gestão do IAC. Nós temos os gestores funcionais. Quem são esses gestores funcionais? São as áreas que executam os processos para entregar alguma coisa que a empresa precisa entregar. E você tem o corpo administrativo, que é a área mais alta, né, os organismos de governança, auditor interno, auditor, o gestor e as pessoas que executam, distribuído nessas 3 linhas. Então, esses são os papéis. Eu não tenho o que inventar, tá, gente? E quais são as funções? Como, por definição, cada um da primeira linha é o responsável pelo risco. Por quê? Porque o gestor de qualquer área, vocês são gestores, esses gestores, eles precisam tomar decisão. E a função precípua da gestão de risco é apoiar a tomada de decisão. Tomar decisão em relação a quê? Ao atingimento ou não dos seus objetivos. Então, você monitora risco, monitora controle, monitora os registros, monitora indicador, aprovação de tratamento para reduzir ou para buscar risco, como o Roberto falou, do risco positivo, né? Receber alertas. Então, você tem todas essas funções integradas. Aí você olha no ecossistema de uma empresa, como isso é possível você fazer essa estrutura, né? Basicamente, você tem que ter um sistema integrado de gestão de riscos e controles internos e todo esse processo. Muitos de vocês fazem usando planilhas, mas planilhas têm uma problemática muito grande, né? A planilha, o controle de acesso da planilha vai junto com ela. Você não tem um controle de acesso integrado junto com a planilha e você vem diversos processos. A ideia é que essa integração seja dentro de um sistema. Então, aí, que eu vou mostrar para vocês é como esse processo funciona de forma integrada. Então, nós temos o planejamento estratégico, que é o plano para onde a empresa está indo, aí a gente tem os riscos estratégicos. Nós temos a gestão de riscos, gestão de perdas, gestão de ocorrências, gestão de compliance, auditoria, controles internos, de continuidade, e isso tudo funcionando de forma integrada. Ou seja, dadas as devidas permissões, essas visões têm que ser integradas. Por quê? Porque para subir para o executivo ou para o órgão de governança dentro da empresa, você precisa ter essas informações claras, límpidas e compartilhadas para este nível, para que ele tome a decisão. Se eu vou investir num multi-factor authentication para os riscos de TI, ou se eu preciso comprar uma máquina para resolver um problema de um risco operacional que eu tenho lá na minha área. Então, essa é a integração. A verdade é que isso precisa. E o que acontece quando a gente fala de risco? O Cássio mencionou muito bem que tem 2 tipos de análise de risco, uma baseada em ativos e outra baseada em eventos. Onde é que está a convergência? Quando uma pessoa de segurança cibernética, ou um profissional, security officer, ele busca orçamento, ele entra numa desvantagem. Por quê? Porque se você aplicar a gestão de riscos em TI, o executivo não sabe quanto é que é configurar o firewall, etc. E ele quer saber os riscos, quais são os controles e quais são os custos dos controles de alto nível que competem com os controles e riscos de alto nível também das outras áreas. Então, aí que a convergência se faz. Eu tenho um nível de gestão de riscos corporativo, onde você tem os riscos cibernéticos, riscos de tecnologia da informação, riscos operacionais de produção de bens, riscos de operação, tudo convergindo para uma tomada de decisão integrada. Tá? A solução que a gente tem, ela traz incorporada nela todos esses módulos que eu expliquei aqui, né? Desde o planejamento estratégico, aí a gente usa o modelo todo, essa interface é bem didática, bem intuitiva, né? Melhor dizendo, e ela tem todo o processo que segue do contexto, riscos e ações que têm que ser feitas. E aí o contexto tem todo aquele processo de gestão estratégica, que é missão, visão, análise SWOT, todo esse processo de gestão de riscos e ações para atingir o objetivo da organização. E
a gente entra, então, num modelo. Essa aqui é só uma tela para mostrar que a gente tem uma possibilidade de fazer uma análise SWOT bem incorporada, e a ferramenta de análise SWOT ela permite que você faça várias análises SWOT. Como ele é um modo, ele pode ser plugado dentro de algum contexto. Aqui é o contexto da organização. Você pode pegar essa análise SWOT e plugar dentro de um contexto de uma área, do contexto de um processo, e assim por diante. Então, você tem essa facilidade de ser plugável, tá? O risco operacional, que aí é o risco corporativo como um todo, ele segue basicamente o que a ISO 31000 faz. Ou seja, eu tenho o contexto, o escopo, contexto, critério, todos os processos, a cadeia de valor. É fato que todos os riscos ocorrem dentro dos processos, macroprocesso, processo, subprocesso, atividade, e você pendura o risco dentro desse contexto. E, a partir desse contexto, você tem todo o processo de avaliação de risco, né? Identificação, análise e avaliação, propriamente dito, o processo da ISO, que a gente mostrou anteriormente, e ação de tratamento. Incorporado nesse processo, a gente também tem as ocorrências, as perdas. Por quê? Porque uma ocorrência ou uma perda, ela pode ser o quê? Um risco, pode ser não, ela é. Uma perda é uma materialização de um risco que pode já ter sido mapeado lá na avaliação ou não. Então, você tem um processo de feedback que você alimenta toda essa informação que trafega. Sempre lembrando que todos os riscos eles têm controles de acesso. Então, você sabe que uma área não vê o risco da outra área, nem os controles e nem as informações referentes a que ela é dona. Tá? Mas, claro, que lá para cima você tem a visão integrada, permitindo você ter essa visão. Então, basicamente, a gente tem esse conceito de processos, com a pontuação, a priorização de processos, né? Nós temos a lista de riscos, aí a gente tem, conforme eu falei, competem com recursos de orçamento da empresa, tanto os riscos de TI, operacional, financeiro, imagem, integridade, competem por quê? Porque eles precisam de ter investimentos em controles para reduzir o risco. Né? Eu costumo dizer que controle e risco são irmãos siameses, ou seja, eles vivem juntos e também vivem separados. Por quê? Porque o risco ele é inerente a um processo, a uma área. E o controle, você tem uma área de controle interno que controla. Agora, esse controle tem um responsável, tem o seu fluxo, tem o seu processo, mas ele reduz o risco, ele tem um papel de reduzir o risco inerente para um risco residual. Tá? E essa nossa solução ela também tem uma facilidade que, dependendo da maturidade dos controles, o risco residual é calculado automaticamente, o que permite que você não tenha só uma matriz de risco fixa. Na verdade, essa matriz de risco depende da evolução, da maturidade, da avaliação de eficácia, né, melhor dizendo, dos controles que estão a ele associados. Com isso, eu tenho uma evolução do risco que foi mapeado. É claro que o sistema, como todo mundo sabe, ele produz matriz de risco, e como ele é todo parametrizável, eu consigo tanto colocar, medir ele de forma quantitativa quanto de forma qualitativa. Tá? A parte de controles internos é que muitas empresas têm uma área de controles internos que controlam, né? Basicamente, essa área agora está sendo incorporada com a área junta de gestão de riscos e controles internos. Alguns colocam integridade, colocam conformidade junto, mas os controles internos é a forma como a organização reduz os riscos dela que foram mapeados. Tá? Então, da mesma forma, tem todo o mapeamento dos controles, a evolução, toda a lista, quem são responsáveis, a avaliação de maturidade, de eficácia desses controles internos, tá? Tanto pela segunda linha de gestão quanto a primeira linha de gestão. E aí é bom entender que esses controles, depois, eles podem estar relacionados com requisitos, conforme o Cássio falou. Posso implantando um controle, mas esse controle de TI, no caso, está associado a um controle do CIS, do NIST, ou um requisito, melhor dizendo, do CIS e do NIST. Eu vou mostrar no final isso. Tá? Da mesma forma, a gente tem a parte de ocorrências. Então, eu tenho um cadastro central de ocorrências que independe de onde vem. A ocorrência é uma entrada. Pense numa empresa com uma bolha, que está entrando é ocorrência de risco cibernético, de risco operacional, materialização e assim por diante. E você tem que fazer esse processo de gestão de ocorrências, seja ocorrências relacionadas a uma não conformidade ou uma ocorrência normal, roubo de notebook e assim por diante. Também o sistema está incorporado. E, claro, integrado algumas empresas que
dependem de regulamentação do Banco Central, eles pedem também para se fazer um gráfico de perdas, e isso pode ser registrado com um registro de perdas por ano, e todas as ocorrências que são registro de perdas, elas podem ser efetivadas. Andando um pouquinho mais para frente, a gente tem também a compliance. O que é o compliance, ou conformidade dentro das empresas? Basicamente, a conformidade é você ter limites regulatórios impostos pelo setor público ou pela algum órgão regulador que limita as suas ações, exigindo que você atenda alguns requisitos. Então, basicamente, nós temos o conceito de todo esse contexto normativo, onde você tem esse painel normativo com a lista de todas as normas, tanto internas quanto externas. Tá? O que a norma traz são requisitos, tanto interna quanto externa, e elas são resolvidas através de quê? Você pode ver que, de propósito, eu coloquei controles internos, porque a forma como a organização reduz o risco regulatório é com seus controles internos. Então, você tem requisitos e você tem controles internos, e você tem toda a parte de gestão de compliance, que é o quê? Você cria uma não conformidade, lista não conformidade associada a uma norma, você recebe também apontamentos regulatórios, recomendações, e tudo isso é possível você fazer e monitorar, porque todas essas ações que entram dentro da empresa, elas tem que sofrer uma ação de tratamento. Então, apontamento, risco, controle que não está funcionando, tudo isso gera um plano de ação, que é o coração de qualquer sistema, é a ação que tem que fazer para você ter os resultados. E você também tem a parte de registro, relato e visão integrada. Então, basicamente, vocês podem ver que eu tenho uma lista de normas, eu tenho todas as normas, eu posso visualizar aqui dentro, tá? Essa lista de normas, desculpa, pulei. Essa lista de normas você pode ter os requisitos regulatórios e definir os requisitos específicos para a sua empresa, e esses requisitos serem avaliados se estão maduros ou não. Tá? Tem também a auditoria, que aí quem é auditor aqui conhece, sabe que você tem que fazer um plano anual de auditoria, montar o plano de trabalho, manter essa base de testes, de iniciar a auditoria, todo aquele fluxo de IPPF, né, que a gente conhece muito bem. Inclusive, já está com a versão mais atual do IPPF, né? que é a versão já de 2024, tá? Que é esse trabalho todo de fazer a auditoria. Tá? Então, basicamente, a gestão de auditoria ela segue também com o processo, que eu crio os plans, crio os planos, construo as bases de testes, né? Estruturo as bases de testes para que sejam aplicadas, para que eu não tenha que construir base de testes durante o projeto de auditoria, né? O que eu vou testar. Então, você cria uma qualidade, o IPPF até preconiza isso, para você ter uma qualidade na auditoria para que esses testes possam ser replicáveis. Né? Você tem um processo todo de gestão de auditoria, um monitoramento desses projetos e, claro, sempre as duas últimas, registro, relato e geração de relatórios. Tá? Então, basicamente, a gente tem o quê? Um painel de todo o país, de todos os projetos de auditoria que você monitora, seguindo o que está preconizado no IPPF, o monitoramento de horas, quais são os projetos, qual é a auditoria, permite projeto multianual, e assim por diante. Tá? E a gente também tem um módulo de continuidade. O módulo de continuidade ele é um módulo que é aplicado em cima dos processos, claro, para você ser continuidade de negócio, ela vai aplicar nos processos que geram resultado para a organização. Então, nós temos, primeiro, claro que a cadeia de valor, aquela mesma que você viu lá no risco, ele é compartilhado, porque está integrado. Então, eu tenho toda a cadeia de valor, eu tenho um BIA, seguindo o fluxo da ABS 330, eu tenho também esse processo padronizado, tenho uma análise de impacto, painel de toda a avaliação de impacto nos processos, tá? E, a partir daí, eu tenho o detalhamento da estratégia de continuidade e os planos e procedimentos para reduzir, para serem acionados quando uma ocorrência for elaborada. Então, temos todo o processo também, né? Na mesma cadeia de valor que eu tenho lá na gestão de riscos, é a mesma que eu tenho aqui, claro, aplicado. E eu acho que, para não comer muito tempo, que já são 11h30, essa visão é uma visão integrada, ou seja, onde é que estão
onde é que está, né, melhor dizendo, a integração entre riscos, conformidade, controle interno e auditoria. Então, se você olhar para o lado esquerdo, você tem todas as regras que você pode colocar numa organização, seja as regras, as normas e regras que você coloca internamente ou aquelas que são imputadas, que você deve proceder com o órgão regulador. Essas regras, elas têm a biblioteca, você define quais são os requisitos que são aplicáveis, claro que nem toda regra tem todos os requisitos aplicáveis, você pode fazer uma avaliação de maturidade ou uma avaliação de conformidade, ou seja, se eu tenho regras. Tá? Do outro lado, no meio, na linha do meio, eu tenho toda a cadeia de valor, ou seja, todo o processo, aquilo que gera valor para a organização, por isso que é cadeia de valor, né? E essa cadeia de valor eu tenho riscos que podem, vamos dizer assim, ter algum efeito nesses objetivos de cada processo, cada cadeia de valor, e você tem no meio aqui os controles que garantem, que reduzem esses riscos para um nível residual. Tá? É claro que esses controles são avaliados, você tem no meio esse processo de avaliação, pode ter controle compensatório ou não, algumas empresas usam, outras não, tá? E esse retorno dessa avaliação vai influenciar, você pode ver a linha pontilhada que traz aqui em cima para o risco, né? Você vê que ele traz aqui para cima, o risco residual constantemente, dependendo das avaliações. E uma coisa que eu falei 3 vezes para não passar assim despercebido é essa conexão aqui, ou seja, qualquer requisito aplicável, ele é implantado dentro da empresa como um controle interno-chave, como um controle interno, ou seja, a organização implanta, atende requisito através dos seus controles internos. E esses requisitos aplicáveis é você que define. Olha só, foi lançada uma norma, sei lá, vou falar de tecnologia, SIS-V8. SIS-V8 aqui tem um conjunto de requisitos que são aplicáveis para você. Como é que você implanta isso na sua organização? Através de controles, que são processos, procedimentos, etc., para você atender aquele requisito. O não atendimento de um requisito aplicável é um risco regulatório interno ou regulatório externo. Tá? Então, só para botar os pingos nos is aqui. E, além disso, você tem o quê? Tudo desembocando para uns planos de ação. Ou seja, esse aqui é o coração. Todas as ações integradas de gestão de risco, controle interno, tudo integrado, onde você vê que ações, de onde veio e assim por diante. E, claro, com a integração com o módulo de auditoria, que você executa a auditoria sempre é um módulo à parte, e o que entra para dentro do sistema, que não é só da auditoria, são as ocorrências, são os apontamentos, são as coisas que os auditores colocaram. Tá? Então, é isso que eu tinha que dizer, pessoal. Essa aqui é uma visão macro de como essa integração funciona, né? E o que é mais importante disso tudo é adotar uma metodologia, né? Você ter essa metodologia implantada, identificar claramente quais são esses objetivos e os papéis, responsabilidades, e implemente as 3 linhas de gestão que isso funciona adequadamente. Tá? Aí tá os meus contatos. Se você quiser alguma informação a mais, tem 2 QR Codes e você pode clicar aí para acessar a informação. Aí eu passo aí para o Fernando. Tentei ser rápido, tá, Fernando? Já são 11h30. Obrigado, pode. Mas foi muito bem, cara. Parabéns aí. Bom, pessoal, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer aí a presença de todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né, que é o nosso assunto do dia a dia. Gestão de riscos. Ele seria, talvez, né, nós podemos até falar, é a essência, né, da nossa... do nosso trabalho, né, do trabalho do dia a dia, de uma estrutura de controles. Quando se fala em governança, essencialmente, né, a governança é formada por 3 elementos: de você definir a estratégia, de você receber prestação de contas e de você tomar decisão a partir das ocorrências. Essa estratégia ela é fortalecida, né, dentro do modelo de governança exatamente pela gestão de riscos. E o feedback ele é tomado a partir dessas avaliações de riscos. Então, nós procuramos falar aqui, né, 3 elementos que são correlatos: a gestão de risco corporativo, a gestão de riscos cibernéticos e a gestão de riscos em proteção de dados. Na LGPD, a palavra risco aparece 11 vezes, porém ela tem 4 contextos diferentes. Tá? Então, é importante a gente ter um modelo de gestão de risco bem definido, inclusive porque em 2 momentos super importantes do tratamento de dados pessoais, um é na hora de você definir que vai fazer um relatório de impacto,
e o outro é na hora de você definir que precisa comunicar um incidente à ANPD. Eu diria que hoje em dia são os itens mais relevantes. As duas equações, elas visam, né, você fazer uma avaliação parecida, mas elas são um pouco diferentes. Então, ter um método é essencial, né? Aí vem um outro elemento, que a legislação ela tem evoluído no que se refere a incluir a gestão de riscos dentro da estrutura de controles. Se nós olharmos o projeto de lei de regulação da inteligência artificial, ela tem a palavra risco 86 vezes. Então, nota o seguinte, essa legislação, né, que é o projeto de lei 2338, ele é muito parecido com a LGPD, ela tem comunicação de incidentes, ela tem diversos instrumentos que existem na LGPD estão ali, ela tem o objetivo, que é o mesmo da LGPD, que é garantir os direitos fundamentais, está no artigo 1 da LGPD, está no artigo 1 do projeto de lei, e ela expandiu o conceito de tornar legal a gestão de riscos. A gente sempre procura falar, você vê que o Alberto, o Cássio, o Poggi, eu sempre falamos gestão de riscos, porque mesmo quando ele fala numa lei só avaliar risco, você precisa ter um modelo de gestão de riscos para incluir no contexto a sua avaliação de risco. Quando ele fala, eu preciso fazer comunicação de riscos, isso é uma das fases. Você não implementa a gestão de riscos, só uma parte dela. Você tem que fazer a gestão de riscos em si. Bom, eu vou pedir para as meninas aí, eu tenho a minha newsletter Bom Dia LGPD, né? Essa semana eu fiz alguns artigos sobre gestão de riscos, então fiquem à vontade para vocês fazerem as publicações, né? E a assinatura, né? A newsletter é gratuita e todo dia tem um texto sobre a LGPD. Bom, os assuntos são correlatos. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter a integração entre cada um desses elementos, ou seja, gestão de risco, segurança da informação e cibernética, continuidade de negócio, controles internos de conformidade, gestão de incidentes, proteção de dados e privacidade, e, inclusive, eu não sei como é que eu vou fazer o desenho, porque a inteligência artificial vai entrar nesse processo aí, vai entrar no meio dessa mandala, vai entrar o controle e a regulação da inteligência artificial. A última modificação que teve no Congresso, né, coloca a ANPD como na liderança da regulação de proteção de inteligência artificial, e isso faz realmente com que a gente precise estar atentos, né? Porque se a ANPD vai ser o regulador, então vale analisar se o encarregado pelo tratamento de dados pessoais vai ser aquele que cuida dentro da organização da regulação. Nota que não é da implementação, né? É da regulação. Vamos falar sobre isso aqui. E aí vem um ponto, né? Nós quatro também temos falado sobre essa visão de gestão integrada de risco, porque nós temos visto que a grande maioria das organizações não tem uma visão integrada, né? Ou seja, eu vou fazer LGPD, aí faz um modelo fora do modelo corporativo. Não, tem que fazer gestão de risco pela 27005. Acaba que ele vira uma outra forma, ou seja, é necessário realmente, quando se trata de gestão integrada de riscos, eu vou mostrar aqui, né, o próprio Banco Central ele tem uma resolução sobre gestão integrada de risco, ele diz que as organizações precisam fazer gestão integrada de riscos, as organizações, no caso, reguladas por ele, né, as organizações financeiras. Então, significa você ter o mesmo método corporativo, ter as mesmas escalas, ter a mesma nomenclatura, ou seja, quando você fala sobre analisar risco, que é diferente de avaliar risco, quando você falar esses dois termos em qualquer avaliação de risco, pode ser que você tenha uma indústria, por exemplo, e você tenha determinados equipamentos ou fases do processo da sua cadeia produtiva que demandem avaliação de riscos. Por exemplo, quem faz produtos químicos, ele precisa fazer avaliação de risco no transporte dos produtos químicos. Mas isso aí também faz parte, né, da gestão integrada de riscos. Então, você vai encaixando modelos específicos, né, fazendo a equalização com cada um desses elementos, e até para ter um reporte, ou seja, o que é mais grave? É uma previsão meteorológica, é uma possível incidente com dados pessoais, é um incêndio
ou é uma multa, ou é uma mudança na cotação do dólar. Tudo isso aí entra dentro do modelo de gestão integrada de riscos e é importante, isso é uma evolução das organizações, delas enxergarem todos os riscos existentes por meio de algo que seja equalizado, ou seja, eu posso ter numa régua, né, na mesma régua, todas as avaliações de risco. Nós entendemos realmente que isso é uma tendência muito forte, pouquíssimo praticado e cada vez mais exigido. Notem que, se nós olharmos, por exemplo, todos os reguladores eles exigem, da mesma forma que exigem, né, gestão de incidentes, exigem gestão de risco. Então, se você é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, você precisa seguir não só, né, a LGPD, as normas de segurança cibernética, os modelos, né, de riscos corporativos, mas também as orientações do Banco Central. E nota o seguinte: o trabalho do Banco Central, que é supervisionar o sistema financeiro, ele é baseado em risco e apoiado em 2 pilares, monitoramento e supervisão. Isso aqui que é o modelo, ou seja, o dia a dia, o trabalho do Banco Central, tudo que a gente vê o Banco Central fazer, ele é um modelo de supervisão baseado em risco. A CVM também trata com esse modelo e há uma tendência, né, de todos os reguladores passarem a usar modelos de supervisão baseado em risco. Além disso, né, a palavra integrada está em diversos lugares do Banco Central, ou seja, o próprio Banco Central fala, olha só, eu aqui, olha que importante essa frase aqui, ó, a gestão integrada de risco, também conhecida internacionalmente como Enterprise Risk Management, ERM, é elemento fundamental para o fortalecimento da governança corporativa. É um elemento fundamental para o fortalecimento da governança corporativa. Então, nós podemos ver que a gestão de riscos é o essencial, é a base, né, da governança corporativa. Aí existe, por exemplo, o próprio Banco Central tem uma política de gestão integrada de riscos e ele tem uma resolução que regulamenta o gerenciamento, né, de riscos pelos seus regulados, que determina uma estrutura de gerenciamento de riscos. Então, esse modelo aqui é realmente a forma que você gerencia. O Banco Central você é obrigado a tanto ter um gestor de riscos, como ter um responsável pela gestão de risco. Da mesma forma que a LGPD exige um encarregado, o Banco Central exige que você tenha um responsável pela gestão de riscos. Então, isso aqui é como que os reguladores tratam esses elementos. Bom, se nós olharmos a gestão de risco no projeto de lei, né, 2338, que está sendo discutido no Congresso agora para ser votado em breve, nota que ele tem o objetivo de proteger os direitos fundamentais. Igualzinho está escrito lá no artigo 1º da LGPD. E nota o seguinte, ele é mais sofisticado. Eu falei para vocês, são 86 vezes que a palavra risco ela é citada. Então, nós temos aqui, ó, um capítulo específico para risco, que categoriza riscos. Esse capítulo determina o que é risco excessivo, o que é alto risco. Só um ponto de observação com relação à nomenclatura, né? A NPD às vezes usa alto risco, às vezes usa risco relevante, aqui está usando risco excessivo. Quando nós vamos implementar isso dentro da organização, é importante que a gente faça um deparo, entendeu? Porque senão a gente fica maluco. Porque se cada regulamentação criar uma gradação de riscos, nós não vamos conseguir saber se o risco excessivo ele é maior ou é menor do que o alto risco, ou ele é maior ou é menor do que o risco muito alto, ou é maior ou é menor do que o risco relevante. Então, é importante esse ponto. Medida de governança para sistema de alto risco, também existe essa determinação. Avaliação de impacto algorítmico, responsabilidade civil, está dentro do texto da regulamentação de inteligência artificial, e também aqui é a comunicação de incidente grave. Ou seja, surgiu um outro termo, não é mais relevante, não é mais excessivo, não é mais alto, agora é grave. Então, é importante, na hora que a organização vai preparar, ela obviamente respeita toda a nomenclatura da lei, mas ela precisa equalizar esses conceitos. Eu acho que isso é uma coisa, eu vou no final deixar um link para vocês solicitarem a apresentação, eu acho que a gente consegue ajudar vocês a pensar nisso aí. Na LGPD, a palavra risco também está espalhada num monte de lugares, né? Eu destacaria dois locais. No artigo 48, no qual ele fala sobre a comunicação de incidente, e no artigo 38, que ele fala sobre o relatório de impacto da proteção de dados pessoais. Então, nós vamos focar nesses 2 elementos, notando, inclusive, né, que a palavra risco, que eu falei para vocês, é usada de forma diferente. Eu sempre digo, uma lei não é um framework.
que significa uma lei não é um framework? É que quando você olha um framework, um OBIT, uma ISO 27000, os termos eles são extremamente, eles têm assim uma posição sintática extremamente forte. Na lei não, na lei às vezes você tem os termos, em cada parte da lei aquele mesmo termo tem significado diferente, e é o que acontece com a LGPD. Por isso que é importante dominar os modelos e as metodologias, né, que o Alberto falou aí, de gestão de riscos. Bom, aí quando vem no risco, né, no regulamento de comunicação de incidentes de segurança. Este é um documento da LGPD, é um documento obrigatório, e ele fala o seguinte: o controlador, né, deverá comunicar à NPD e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. E a própria NPD, ela dá para você qual é a equação, ou seja, eu tive um incidente, eu tive uma ocorrência, essa ocorrência foi classificada como incidente, esse incidente envolve dados pessoais, eu preciso avaliá-lo para ver se é necessário comunicar à NPD e aos titulares. Tá? Eu vou mostrar aqui uma exceção, que é o seguinte. Veio lá a notificação, qualquer uma. Apareceu no Reclame Aqui uma pessoa dizendo que recebeu dados de outras pessoas. Aí você tem uma triagem. Essa triagem define se é incidente. Aí, logo depois, ou em paralelo, você define se é dados pessoais. Caso sim, você tem que avaliar que é alto risco. Se é alto risco, você precisa comunicar à NPD e comunicar ao titular. É o que está escrito lá no regulamento, que foi publicado, sei lá, um mês atrás. Caso você comunique à NPD, você tem um fluxo, tem os prazos que você precisa seguir e tem um formulário oficial. Caso você precise comunicar um incidente, pode ser que várias empresas criem um comitê de crise, caso precise comunicar ao titular. Você tem um fluxo e tem a forma de comunicação que não tem o formulário da NPD, ainda bem que não tem, né? Porque isso é uma comunicação sua com os titulares com os quais você mantém relação. Muito bem. Então, quando nós olhamos esse modelo, tem um ponto aqui que é muito importante. Aqui, o cálculo da NPD, a equação da NPD, vai dizer se é alto risco ou não. Tá? Caso seja, você ainda tem uma decisão discricionária se comunica ou não. As pessoas falam, pô, mas a NPD, o cálculo da NPD, baseado na LGPD, não diz que você precisa comunicar? Diz. Mas nem tudo que a lei diz, as organizações fazem. Elas tomam decisão. Vou fazer uma pergunta simples. Todo mundo aqui, quando entra no Uber, no banco de trás, bota o cinto de segurança, o Código de Trânsito diz que você precisa usar o cinto de segurança no banco de trás. A grande maioria das pessoas, inclusive com criança, não usam. Ou seja, é essa decisão discricionária aqui que eu estou falando. O ponto é o seguinte. Tá vendo essa notificaçãozinha que surgiu aqui, que você nem sabe se é incidente, nem sabe se tem dado pessoal, nem sabe se é alto risco? Quando ela passa aqui de incidente e passa de dados pessoais, você já precisa armazenar por 5 anos, precisa guardar por 5 anos, independente se você definiu se é alto risco ou não é de alto risco. Bom, aí é o seguinte, olha a dinâmica encaixada com a gestão de riscos. Teve uma ocorrência qualquer. Recebi uma caixa escrito dados pessoais da empresa tal, essa caixa está lacrada. Isso foi uma ocorrência. Você não sabe se tem dado pessoal lá dentro ou se tem um tijolo, você não tem a menor ideia. É uma ocorrência. É tipo ligar para o 90. Quando alguém atende no 90, ele não sabe se do outro lado tem um incidente, se tem uma crise, se tem uma ocorrência. O alô é um alô para uma ocorrência. A pessoa que atendeu faz uma triagem mínima para ela poder passar e dar a devida relevância. Porque se der a devida relevância para tudo, perde dinheiro e perde tempo para quem precisa ser ajudado. Então, esse ponto aqui, receber a ocorrência. Uma vez que eu receber a ocorrência, eu tenho que saber se é um incidente com dados pessoais. Porque é isso que você precisa tratar para tratar a LGPD. Porém, essa ocorrência pode ser uma ação corporativa, precisa ser uma ação de gestão de incidentes e assim por diante. Feito isso, ou seja, se é um incidente com dados pessoais, eu já preciso manter por 5 anos. Está lá na regulamentação. Aí eu preciso avaliar o grau do risco, e é binário, tá? Pela avaliação da NPD, não existe muito alto, médio, baixo, muito baixo. Ou é de alto risco ou não é de alto risco. Essa avaliação é binária. Se é de alto risco, você precisa comunicar à NPD. Só que você ainda responde, você tem a sua decisão discricionária. Caso sim, você faz o formulário e manda. Se você precisa comunicar aos titulares, inclusive esse formulário pergunta se você comunicou aos titulares e, caso não, por que você não comunicou e quando você vai comunicar.
e aí você faz a comunicação. Então, isso aqui é um modelo que você vai ganhando relevância, né, a partir do processo. E o que acontece hoje? Extremamente comum. A empresa tem uma boca de funil gigante de registros de incidente cibernética e elas sequer avaliam se tratam incidentes com dados pessoais. Qual é o risco disso? O risco disso é aquilo gerar algum outro problema que, daqui a um mês, por exemplo, que você precisaria manter o registro um mês atrás. Porque você já sabia do incidente, você já sabia que ele tinha dado pessoal, você nem colocou ele na esteira para avaliar incidente. Bom, o outro ponto, né, eu falei aqui de incidente, para fazer o relatório de impacto. Se você tem uma operação de tratamento de dados pessoais que é de alto risco, o texto está aqui, né? Operações de tratamento de dados pessoais que possam gerar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na LGPD, liberdades civis, direitos fundamentais de titularidade. Pô, molezinha, só pegar esse texto aqui e avaliar. Mas a NPD facilitou esse trabalho aqui, ó. Criou uma regra, criou um modelo. Você tem que ter um critério geral e um critério específico. Se tem um critério geral e nenhum específico, é alto risco? Não. 2 gerais e 0 específico é alto risco? Não. 4 específicos e 0 gerais é alto risco? Não. Tem que ter pelo menos um aqui do lado azul e pelo menos um. Essa é a regra que está lá na NPD. Então, você também vai ter aqui, ó, o ponto crítico para avaliar se é de alto risco ou não. Você tem a operação de tratamento, essa operação de tratamento, depois que você preencheu, vai ser avaliado, não tem a necessidade do anterior, que é 3 dias para comunicar a NPD caso seja de alto risco, aqui não, está dentro do seu processo orgânico. Caso seja de alto risco, você faz a avaliação de risco, faz o tratamento de risco e gera o relatório de impacto. Tá? Um ponto de atenção aqui, tá? Não sei se vocês já notaram isso. Esse conceito de risco aqui é diferente desse conceito de risco aqui. Tá? Então, vocês querendo, a gente pode explicar todos esses modelos, nós vamos disponibilizar já um formulário para isso, as meninas já vão mandar para vocês. Então, esse ponto é importante, você entender como é que são esses fluxos, como que funciona, como que não funciona, o que é o conceito de fatores de risco, como é que você faz a sua avaliação de risco, essa avaliação de risco, quais são os gatilhos para elas. Então, todos esses elementos, eles estão baseados em risco, ou seja, a gestão da LGPD está baseada em risco. Se você ainda não se ligou nisso, tem que se ligar. E aí, você tem modelos, né, de avaliação de gestão integrada de riscos. Você tem as suas operações, você tem os seus riscos, você tem as suas atividades, riscos vinculados a cada um dos assuntos. Nesse caso aqui, tem 13 riscos associados a dados sensíveis, 11 riscos associados ao término do tratamento. Nota que aqui, ó, todos eles têm o artigo da lei, 2 riscos baseados em criança e adolescente. Então, esse é um modelo para vocês realmente poderem fazer a avaliação de risco e, principalmente, o risco é do ponto focal lá da área. O risco num sistema de previdência é da área de previdência. O risco num sistema de leads é da área comercial. O risco num sistema de plano de saúde ou de avaliação de atestado médico é da área. Então, é necessário você ter esse tratamento e nota que isso tem tudo a ver com riscos corporativos. Bom, eu já vou passar aqui para o Alberto fazer a conclusão. Nós fazemos gestão integrada de risco, gestão de risco corporativo, gestão de risco cibernético, né? O Alberto, o Pódio, o Cássio, e também gestão de riscos em dados pessoais, também temos essas ofertas. Vou pedir para as meninas, caso vocês queiram uma demonstração, vamos colocar um link aí e vocês podem preencher e a gente faz uma apresentação. É bem bacana, tá? A gente só faz uma interação com vocês para perguntar, pessoal, você quer risco de quê? Quer risco integrado? Quer risco de corporativo? Porque as demandas ainda estão separadas, tá? Ou seja, não existe muita integração ainda entre, por exemplo, um projeto de LGPD, um projeto de vulnerabilidade que trata de cibernético, que trata risco, e os riscos corporativos. Nós podemos ajudar vocês a pensar nisso aí, ou criar um modelo que não seja integrado, porém seja harmônico, né? E possa ter um máximo de colaboração. Então, pessoal, é isso. Agradeço a vocês. Vou passar para o Alberto aqui. Você viu que o pessoal aqui cada um tinha 15 minutos, todo mundo expandiu, porque realmente o tema ele é bastante interessante, é cativante, e nós estamos à disposição de vocês. Tá? Caso alguém queira uma apresentação, por favor, encaminha para a gente o formulário ou entre em contato com qualquer pessoa da Moto que nós estamos à disposição de vocês. Albertinho, vamos lá? Bom, obrigado, Fernando. Chegamos no final
Então, acho que eu vou direcionar pelo avançar da hora aqui já para as considerações finais. Primeiro, agradecer, então, a todos pela presença. O pessoal sempre me pergunta como é que faz para participar do Comitê de Gestão de Riscos da BNT, lá da ISO 31000. Eu vou copiar aqui para vocês, peço a Giovana também e a Gaia, coloca o meu e-mail, basta me enviar um e-mail direto, que eu repasso ele para a Carolina, que é a secretária lá da BNT, para que vocês possam participar deste comitê ou de outros, né? Eu acabo participando de outros comitês também, né? O pessoal fala muito de GRC, né? Eu cuido do R, que é gestão de riscos, mas tem um outro comitê específico de governança e compliance, que é um comitê muito interessante. Tem a norma de compliance que foi recentemente lançada, tem a norma anticorrupção que as empresas adotam bastante, né? Então tem tudo a ver com a ESG, né? Então, em cima desse outro comitê, também os comitês de segurança da informação, que eu participo. Então, se vocês tiverem algum interesse em participar de algum desses comitês ou indicar a participação de alguém da organização que vocês conhecem, pode aqui, já vi que a Giovana colocou meu e-mail, pode me enviar um e-mail diretamente que eu repasso isso. Então, eu vou passar a palavra para o Cássio Ramos fazer as considerações deles finais, e aí, Cássio, talvez destacar um pouquinho quais seriam as vantagens de se utilizar um sistema para implementar a gestão de riscos em segurança da informação, né? Principalmente você que tem participado aí de vários projetos apoiando clientes na certificação 27001, e um dos requisitos é adotar uma metodologia de gestão de riscos que seja replicável, né? Então, seja sistemática e replicável. Então, suas considerações finais. Obrigado. Acho que está mudo. Desculpe. Esse gancho que você puxou, Alberto, é muito interessante, porque assim, o Pós até colocou que as empresas usam sistema de planilhas, né? Então, assim, eu já atualmente já tenho até dificuldade de comparar a planilha com o sistema integrado. E a gente vive tanto essa realidade das empresas chegarem aqui com uma grande planilha, muita gente trabalhando em cima, e a gente vê todas as dificuldades de controle de acesso, dificuldades de versionamento, dificuldades até de interação entre as pessoas num fluxo correto, né? Um fluxo bem fundamentado, que hoje em dia eu confesso que eu tenho bastante dificuldade de fazer o comparativo. Para mim, ter um sistema integrado, talvez o sonho das empresas seja ter um sistema que integre todos os tipos, todos os sabores de risco. Eu acho que isso a gente ainda está distante. A gente, que eu digo, são as empresas. Por quê? Os silos ainda existem de forma muito enraizado nas empresas. Então, quando a gente fala de auditoria, é um time de auditoria. Quando a gente fala de segurança cibernética, é um time de segurança cibernética. E ainda não existe uma perfeita orquestração. Mas as empresas estão entendendo isso e estão, vamos dizer, criando as suas metodologias e automatizando. A grande vantagem de um sistema, além de toda essa questão do controle de acesso e do versionamento, é a gente conseguir definir uma metodologia e colocar essa metodologia no sistema. Porque a metodologia no sistema, ela impede que a gente faça com uma metodologia errada. Ou seja, a gente escreveu e, a partir dessa escrita, a gente colocou no sistema. Então, ele está, vamos dizer, ele está quase que escrito em pedra como a gente deve fazer essa gestão de riscos. E como os sabores de gestão de riscos estão convergindo, a gente cada vez mais faz com que essa linguagem seja uma linguagem compreendida nas corporações. Então, o time de gestão de riscos, ele conhece a linguagem. Aí o time de gestão de riscos financeiros também conhece essa linguagem, e o de gestão de segurança cibernética ou segurança da informação também. Então, é muito vantajoso você ter um sistema, é vantajoso para quando as pessoas, quando tem uma rotação muito grande na empresa, porque isso tudo está sistematizado e tem o histórico, a metodologia está muito enraizada, então a empresa ganha muito com isso. E a gente tem aqui bastante exemplos de aplicações que são utilizadas pelas empresas, e é sempre um prazer apresentar aí para vocês. Obrigado, Alberto. Obrigado, Cássio. Vou passar então agora para o Pós, né? E talvez endereçar um pouco aí, complementando essa questão aí do uso de sistema que você apresentou, Pós, que a gente sabe que no caso aí das normas ISO, em particular a ISO 31000 aí para a parte de gestão de risco corporativo, ela diz o que fazer, mas não diz o como fazer. E acaba que cada empresa faz o seu como diferente, né? E existe o grande desafio para que o sistema se adapte à metodologia da empresa, e não a metodologia da empresa se adaptar ao sistema.
Como é que é isso? Conta um pouquinho só bem rápido aí para seu fechamento final dessa questão da flexibilidade aí do sistema. Esse é um ponto importante, né? É claro que tem empresas que fazem análise de risco de forma quantitativa, de forma qualitativa. Alguns usam alguns fatores diferentes de outros. E um diferencial da solução é que, como ela é uma plataforma, permite que você ajuste a forma como o Cássio disse que está escrito em pedra, de acordo com a forma que você quer estar lá na sua política, na sua estrutura, nos seus manuais. Uma vez você estabeleceu esse manual, isso para ser migrado para dentro do nosso sistema, dessa plataforma, é muito simples. A gente está fazendo diversas implementações e parametrizações, a gente não chama nem customização, porque não precisa nem fazer código. O sistema está estruturado, vamos chamar assim, de forma que eu consiga pegar as parametrizações, colocar dentro do sistema sem uma linha de código. E isso já é uma vantagem muito grande. Por quê? Porque o sistema está pronto. Né? Na verdade, ele está pronto para você implantar dessa forma. Mas, além disso, você ganha também em escala, porque como os dados estão integrados, ou seja, a cadeia de valor é um exemplo, está integrada com o módulo de risco, está integrada com o módulo de continuidade, está integrado com o módulo de auditoria, não tem invenção de roda, ou seja, você está reutilizando as coisas e os dados, não são um bando de dados, é um banco de dados integrado, e eu ainda diria mais, Alberto, com o uso da inteligência artificial incorporada, que eu acho que Fernando não falou, você não falou, mas cada vez mais o sistema, nossa plataforma, permite que a inteligência artificial seja incorporada nas atividades, seja ela de identificação de risco, de avaliação e assim por diante. Então, eu acho que esses dois fatores aí são bastante importantes. Esse conceito de integração com os dados, né? Permissão de fazer rápido uma parametrização e o terceiro, o uso da inteligência artificial dentro do processo de gestão de risco, que faz todo sentido. Obrigado, pode. Fernando, agora então a bola está contigo aí. Eu acho que você pode fazer suas considerações finais aí, e o agradecimento a todos também aí. Obrigado, pessoal. Legal, pessoal. Agradeço a todo mundo. Eu estava aqui, eu estava prestando atenção, mas é que eu estava publicando aqui a minha apresentação. Vou botar aqui no meu LinkedIn, eu já coloco aqui, já disponibilizo para vocês. Bom, nós realmente, o Borges, o Cássio, o Alberto e eu, nós fazemos trabalhos diferentes, né? Ou seja, coordenamos aqui, lideramos projetos diferentes, de temas diferentes, mas sempre busca, né? Nós estamos em diálogo constante exatamente para manter a integração entre os conceitos, né? Então, o POD, muitas vezes, ele fala, isso aí não é risco, isso é fator de risco, isso não é risco, isso é medida de risco. Ou seja, criar uma linguagem, né? Criar um dialeto de forma que você facilite isso. Eu não acho que é fácil, né? O Cássio até falou dos silos, né? Que a gente tem as áreas separadas, os modelos separados. Então, nós estamos à disposição de vocês para trocar essa experiência, que eu acho que as organizações realmente precisam tratar assim. Precisam ter métodos iguais, escalas iguais, processos iguais. Se vai fazer gestão de risco quantitativo ou qualitativo, as pessoas entenderem o que é isso, saber como que faz as equações. Acho que é nesse modelo. E essencial, tá lá no documento do Banco Central. A gestão de risco é fundamental para a governança corporativa. A prestação de contas, né, para a alta gestão, ela se faz a partir da gestão de risco. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos aí. Muito obrigado. Até a próxima vez. E fiquem à vontade para pedir uma apresentação nossa que vocês vão surpreender, que vocês vão ver ao vivo. Aqui na live a gente fala as coisas, PowerPoint, imagem de software e tudo mais, mas eu acho que vocês vão gostar. Não sei, alguém levantou a mão aí? Eu não sei se alguém queria mandar uma pergunta. Não sei quem. Não estou vendo quem que é. O Atos. Atos, se você puder escrever, por favor. Mas, de qualquer maneira, nós estamos à disposição, viu, Atos? Qualquer coisa a gente... beleza. Então, levantado de mão é só um aceno, então. Um abraço, Atos. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos, pessoal. Tchau, Obrigado, pessoal. pessoal. Valeu. Bom trabalho a todos.